YouTube, então já era para ter atualizado, mas eu atualizei, olha lá, está gravando. Então, veja bem, aqui, acho que vai ter que aparecer um pouco essa bicicleta aí, não tem jeito. Então, olha só, a posição relativa entre reta e plano. Você pode ter uma reta paralela ao plano, você pode ter uma reta que fura o plano. Ou você tem uma terceira opção também, que é a reta contida no plano. Reta contida, que nem eu pegar esse lápis e fazer um risco aqui, ó. Se eu fizer um risco aqui na capa do caderno, é uma reta que está contida no plano. Tá certo? Ela não está nem paralela aqui em cima, voando em cima do plano, nem está furando o plano. Ela está contida no plano. É uma terceira possibilidade. Então, você tem, no caso de reta com reta, duas equações de reta, você teve 4 possibilidades. Coincidente, paralela, concorrente, perpendicular ou não, mas concorrente, e reversa. 4 possibilidades no reta versus reta. No reta versus plano, já caiu para 3 possibilidades, tá? Você tem reta contida no plano, reta paralela, reta furando o plano, tá? Então, justamente o que a gente tem que fazer é bolar uma conta, uma equação, uma fórmula, para que a gente consiga determinar. Se o cara jogar uma equação de reta para você, no livro, na internet, numa prova, num concurso, uma equação de reta, e em seguida uma equação de plano, e ele não fizer desenho nenhum, apenas der as 2 equações e perguntar, escuta, qual é realmente a posição relativa entre essa reta e esse plano? Então você tem que saber fazer a conta. Vamos dar uma olhada no livro para ver o que ele fala. Ele fala o seguinte, ó, reta e plano. O problema que queremos resolver agora é, dados uma reta R e um plano π, decidir se R está contida em π, que é uma possibilidade, que eu acabei de falar, ou se R é paralela a π, ou se R é transversal a π, é a palavra transversal. Ou aqui, ó, isto é, se R fura π em algum ponto P. Nesse último caso, a gente usa esse símbolo aqui, tá? Que parece um tridentezinho. Mas tudo bem. Então, ele faz uma observação inicial aqui. Ele diz o seguinte, olha, se a R estiver contida em π, lembre que, né, se a reta estiver contida em π, isso equivale a dizer que a interseção da reta com o plano tem infinitos pontos. Todo mundo concorda com isso. Se uma reta está contida num plano, e você enxergar os dois, tanto o plano quanto a reta, como conjuntos de pontos, conjunto tem essa operação de interseção. É você ver o que está nos dois simultaneamente, né? Então você imagina o conjunto de pontos que é o plano, e o conjunto de pontos que é uma reta, e a reta está contida no plano, está riscada aqui no plano, qual que é a interseção entre a reta e o plano? Infinitos pontos. São todos os pontos da reta, na verdade, que são a interseção. É uma observação inicial que ele está fazendo. Depois ele observa o seguinte, se uma reta é paralela ao plano, então ela está voando lá em cima do plano, né? Então a interseção dela com o plano é vazio, não tem ninguém na interseção. Mas se a reta fura o plano, se ela é transversal, então isso equivale a dizer que a interseção entre reta e plano tem um único ponto. Tem um único ponto na interseção, tá? Devemos, para resolver o problema, estudar a interseção de R com π. Então, se a interseção der nenhum ponto, a reta é paralela. Se a interseção der infinitos pontos, a reta está contida no plano. Se a interseção der um único ponto, a reta está furando o plano, está transversal. Ela é transversal ao plano. Bom, primeira coisa, vamos imaginar que temos um sistema de coordenadas. Para ter coordenadas, para poder fazer a equação vetorial aqui da reta com as coordenadas, e para fazer a equação geral do plano, escrever a equação geral do plano também, que é em termos das coordenadas x, y, z dos pontos do plano. Então, quer dizer, ele parte do princípio de que você tem um sistema de coordenadas, e em relação a ele, você tem essa equação vetorial da reta, e você tem a equação geral do plano. E como ele tinha dito antes, você quer achar a interseção da reta com o plano, para poder ver qual desses 3 casos aqui que realmente é qual dos 3 que está acontecendo, né?
porque aí vai decidir qual que é a posição relativa da reta com o plano. Para você descobrir qual é a interseção dessa reta com o plano, aí eu vou me lembrar aqui de uma pergunta, que se não me engano foi o Arthur que fez, na aula passada, que ele perguntou assim, professor, e se a gente igualar duas equações de plano? Aí eu fiz lá, escrevi aqui, né, na lousa virtual, aqui na mesa digitalizadora, igualei duas equações, vi que a gente não chegou a nada de bom. Aí alguém comentou, não sei se foi ele ou outra pessoa, não, mas e a interseção dos dois planos? Aí eu peguei e falei, não, aí não é igualar as duas equações. Aí você tem que montar um sisteminha onde tem as duas equações gerais e resolver o sisteminha. Aí essa solução do sistema vai ser a interseção dos dois planos. Não sei se vocês lembram que ocorreu essa discussão aí na aula passada. Tá? Então, mesma coisa aqui, se eu quero achar a interseção da reta com o plano, então eu vou pegar, juntar num mesmo sistema, olha aqui o sistema, a equação do plano, que é essa equação geral, e aí eu diria assim, as equações da reta. Por que as? Porque, na verdade, você vai colocar aqui as equações paramétricas, né? É claro que se você tem essa equação vetorial aqui, o cara escreveu a equação vetorial da reta R assim da seguinte forma, né? Ele escreveu lá R, dois pontos, xão, quer dizer, todo mundo sabe que a equação vetorial é A mais lambda V, né? A mais lambda V. Só que ele, como ele já disse que tinha o sistema de coordenadas, ele já escreveu com coordenadas, então ficou equivalente a escrever o seguinte, a escrever x igual, no lugar do azão, x0 e vírgula, x0, vírgula, y0, vírgula, y0, vírgula, z0, mais lambda, aí no lugar do v ele colocou MNP, MNP. Bom, com essa equação vetorial aqui que eu acabei de escrever, o que dá para o cara fazer? Dá para ele abrir aí as equações paramétricas, né? E como que vai ficar essas equações paramétricas? Vai ficar o seguinte, vamos colocar aqui embaixo, ele vai colocar assim, então, x igual a x0 mais lambda m, mais lambda m, y igual a y0 mais lambda n, e z igual... Esses x, y, z aqui estão saindo de onde? Estão saindo do xão. O xão, esse xão aqui, na verdade, ó, ele está considerando que o xão é x, y e z, tá certo? Então ficou xão, x, y, z igual azão mais lambda v. Então aí dá para você abrir nas paramétricas. Z igual z0 mais lambda mnp, lambda p. Só que aqui, se você montar um sistema só com essas três, aí você tem só as equações paramétricas da reta, né? Eu quero achar a interseção entre a reta e o plano, então eu tenho que colocar essas três mais uma equação geral do plano, ax mais by mais cz mais d igual a zero, tá certo? Tá aí, ó. Equações paramétricas da reta junto com a equação do plano, tudo num sistema. Então, voltou naquela discussão com a pergunta do Arthur na aula passada. O que a gente vai conseguir resolvendo esse sistema? A gente vai conseguir a interseção entre a reta, que é representada por essas três equações, e o plano, que é representado por essa equação geral. Só que, claro, olhando para o sistema assim, o que a gente poderia fazer com um sistema desse aqui? A gente poderia, já que eu tenho aqui x igual a tanto, y igual a tanto, z igual a tanto, eu poderia substituir esses valores aqui de x, y e z aqui na equação de baixo e multiplicar. Só que aí vai ficar complicado, porque o que você vai descobrir aqui é um valor de lambda, né? Porque o que é constante aqui? Isso aqui são constantes, tá? Isso aqui são constantes. Constantes. Isso aqui também é constante. Né? O que eu quero dizer com constante? São valores fixos, porque o azão é um ponto fixo. Então é como se fosse aqui, 2, 0, menos 1. Esse MNP é como se fosse 1, 2, 3. Ou 3, 0, 3. Ou menos 1, 5, 9. São valores fixos, tá? Também é constante. Tá? Agora, o que é variável aqui? O lambda é variável. Não se esqueça que o lambda pertence a reais. Ele pode
ser qualquer número real, para você colocar aqui, aí você multiplica por esses números, soma com esse, e dá o valor desse aqui. Então, esse aqui também é variável. Conforme você muda o lambda, esse x, y, z aqui muda, né? São variáveis. Então, vamos colocar assim, variável. Tá? Constante, constante, variável lambda pertencente a R, e variável aqui conforme o valor de lambda. Então, se você, lembrando disso aqui que eu acabei de escrever, você olhar de novo aqui para esse sistema, você vai ver que o que eu tenho de variável aqui é o x, y, z. O ABCD também é constante, né? Porque são coeficientes da equação do plano. ABCD é constante, MNP é constante, x0, y0, z0 é constante. O que você tem de variável aqui é o x, y, z e o lambda. Repara que deu 4 variáveis, x, y, z e lambda. E você tem 4 equações, 1, 2, 3, 4. Então, você tem 4 variáveis, 4 equações. Certo? Então, como é que eu vou resolver esse sistema? Como eu estava dizendo para vocês, um dos jeitos... O que significa resolver esse sistema? Achar os valores... Resolver esse sistema. Achar os valores de x, y, z e de lambda. Esse x, y, z que aparece aqui na equação do plano, aparece nessas três, e o lambda que aparece aqui. Você resolveu, você achou o valor de lambda que chega na interseção, e você achou o ponto que é a interseção, ou os pontos, se der infinito, ou nenhum, se o sistema for impossível, né? Então, o que acontece? Uma possibilidade que você tem, uma possibilidade prática, vamos supor que você tivesse num exercício prático aqui, exemplo prático, deixa eu até passar para o vermelho aqui, ó. Exemplo prático. Se você tivesse num exercício prático, já com valores, né? Vamos supor que você tivesse uma reta que fosse, vamos colocar aqui, 1, 0, menos 1, mais lambda vezes 2, 2, 1. Pronto, bolei uma reta aqui. E vamos supor que você tivesse o plano x mais y mais z igual a 0. Vamos pegar esse plano. E aí eu quero saber a interseção entre os dois. Se eu fosse seguir essa técnica dele, eu ia montar aqui o sisteminha, eu ia ser muito tranquilo montar aqui o sistema, né? Então ia ficar assim, primeira equação ia ficar x igual 1 mais 2 lambda, segunda equação, y igual 2 lambda, terceira equação, z igual menos 1 mais lambda. Montei as paramétricas da reta aqui. E o que eu faço depois de montar as paramétricas da reta? Eu tenho que escrever a equação geral do plano, que eu já escrevi aqui, x mais y mais z igual a 0. Então, o que eu posso fazer? É um exemplo que eu bolei de cabeça agora aqui, né? O que eu posso fazer? Como eu estava dizendo para vocês, uma possibilidade que você tem é pegar esses x, y, z que estão aqui e substituir na equação do plano. Eu queria fazer com um exemplo prático, porque aqui com esse monte de letra, aqui você vê na prática como que vai ser bem fácil você substituir. Você colocar no lugar do x 1 mais 2 lambda, vai ficar 1 mais 2 lambda. Né? Vamos supor que a equação fosse 2 e 3 aqui, e aqui igual a 1, só para dificultar um pouco mais, não vai ficar muito fácil. Então, olha só, x mais 2y mais 3z igual a 1, tá? E aí você vem substituindo aqui, no lugar do x, 1 mais 2 lambda, no lugar do 2y, vai ficar 2 vezes 2 lambda, que é 4 lambda. 4 lambda. No lugar do 3z, aqui, ó, deixa eu corrigir aqui, 2y e 3z, e aqui igual a aquele ali, eu coloquei igual a 1, só para dar uma mudada aqui, né, para dificultar um pouco. Igual a 1. Então, beleza, x, substitui o x aqui no lugar de x. 2y, então fica 2y é 2 lambda, que é 4 lambda. E 3z vai ficar menos 3 mais 3 lambda. Menos 3 mais 3 lambda. Igual a 1. Igual a 1. Então, vocês viram o que eu fiz. Eu substituí os valores de x, y e 3z, que é essa última parte aqui, na equação do plano, igual a 1. Aqui ficou tudo em termos de lambda, aí eu posso descobrir o valor de lambda. 2 lambda mais 4 lambda dá 6 lambda. Mais 3 lambda vai dar 9. Então, deu 9 lambda igual a... Esse 1 vai para lá, menos 1. 0. Esse menos 3 vai para lá, vai dar 3. Então, ficou 1 que já estava lá, menos 1, mais 3, que é igual a 3. Então, ficou 9 lambda igual a 3. Conclusão, lambda igual a 1/3. O que significa isso? Significa que qual dos dois casos que a gente está? Reta paralela ao plano, voando aqui em cima, reta contida no plano, ou reta furando o plano? Reta
furando o plano. É esse caso aqui. E como é que eu sei? Porque deu um lambda único. Deu lambda igual a 1/3. Então, se eu chegar aqui na equação da reta e substituir o lambda por 1/3, eu descubro esse ponto P aqui, onde ela está furando o plano. Ele é o ponto para lambda igual a 1/3. Quanto é que vai dar esse ponto? 1 mais 2/3 dá 1 mais 2, 1 mais 2/3 vai dar 5/3. 5/3. 0 mais 2/3 dá 2/3. E, finalmente, menos 1 mais 1/3 vai dar menos 2/3. Né? Menos 2/3. Esse ponto aqui, que eu acabei de escrever, 5/3, 2/3, menos 2/3, é esse ponto aqui onde a reta fura o plano. Tá? Então, eu dei um exemplo prático para vocês, quando você já tem aqui todos os valores. Todo mundo entendeu? Todo mundo entendeu o que eu falei até agora? Todo mundo entendeu as possibilidades que você tem de reta e plano? Paralelo, furando e contido? Ponto 1. Ponto 2. Todo mundo entendeu que se eu tiver uma situação prática daquela ali, com as equaçõezinhas paramétricas da reta e a equação do plano, eu substituo na equação do plano e já descubro já o ponto, tá certo? E se der pau? E se não for uma reta furando o plano, como é que eu vou descobrir o ponto? Vamos pegar um exemplo desse. Deixa eu criar um outro exemplo aqui, antes da gente voltar aqui na teoria, né? Porque depois, resolver essa teoria direto sem ver nenhum exemplo prático, talvez seja meio... Né? Então, vamos dar um outro exemplo aqui, quer ver? Deixa esse aqui como lousa 1, deleta esse aqui, vou deletar esse lixo aqui, e deixa esse aqui lousa 1. Aí. Então, quer dizer, um outro exemplo aqui, ó. Vamos fazer em azul. Exemplo. Que agora seria um caso onde o bicho vai pegar. Então, você teria aqui o seguinte, vamos pegar um caso de reta paralela, né? Então, você tem uma reta que as equações vetoriais são, vamos colocar aqui, deixa eu pegar um exemplo legal aqui, ó, x igual a 1 mais lambda, equações paramétricas, né? Y igual a lambda e z igual a lambda. Ou 2 lambda, pronto. Certo? Então, é uma reta que está aqui a reta. Agora, a equação do plano. Deixa eu colocar a equação do plano aqui embaixo. Vamos pegar o plano, só que agora eu vou pegar um plano paralelo. Tá? Então, ele tem que estar... deixa eu pegar aqui um plano paralelo, deixa eu ver aqui. X, depois eu vou explicar como faz isso. X mais y menos 2, z... Não, x mais y menos z igual a 0. X mais y menos z igual a 0. Tá? Menos z igual a 0. Olha essa situação. O que vai acontecer aqui? Olha só que interessante. Se eu substituir, que nem eu fiz no outro exemplo, vai ficar 1 mais lambda no lugar do x igual a 1 mais lambda. Então, botei 1 mais lambda aqui no lugar do x. Y igual a lambda. Botei lambda aqui. Certo? Menos z. Então, ficaria menos 2 lambda. Menos 2 lambda igual a 0. Todo mundo está vendo o problema que apareceu aqui? Lambda mais lambda é 2 lambda. Então, ficou 2 lambda menos 2 lambda igual a 0. Qual que é o resultado que deu? 1 igual a 0. Professor, acabei de descobrir que 1 é igual a 0. Vou publicar um artigo. Você vai ser humilhado. Porque não é que 1 é igual a 0. Olha lá, o pessoal está acompanhando. Não é que 1 é igual a 0. É que o que está sendo revelado aqui é que na hora que você buscou o lambda, que vai gerar aquele ponto de interseção entre a reta e o plano, o que acabou de acontecer? Deu absurdo, não, porque não existe o lambda. Você está tentando buscar a interseção entre essa reta e esse plano e não tem esse ponto de interseção. Por quê? Porque essa reta é paralela ao plano. A situação que está havendo aqui é um plano aqui e uma reta paralela ao plano, que nem se aproxima, nem se afasta. Ela não tem nenhum ponto de interseção, tá? É esse caso aqui. Bom, e se for o caso, você já viu o caso da reta furando, você achou o lambda e achou o ponto de interseção, você já viu o caso agora da reta flutuando, você dá um absurdo aqui. E se a reta estiver contida no plano? Como é que seria o caso de uma reta contida no plano? Então, vamos pegar um exemplo, vamos pegar esse próprio plano aqui, e vamos pegar uma reta
vamos tirar esse 1 daqui. Bom, porque esse plano passa pela origem, porque ele não tem aquele termo D, ou seja, o D igual a zero. Toda vez que o D for igual a zero, o plano passa pela origem, eu já falei isso para vocês. Só que essa reta aqui não está passando pela origem. Vamos tirar esse 1 daqui, e aí ela vai passar pela origem. Então vai ficar assim, vai ficar x igual a lambda, y igual a lambda, z igual a 2 lambda, e o mesmo plano, x mais y menos z igual a zero. Aí o que acontece? Se eu substituir agora, vai ficar no lugar do x lambda, no lugar do y lambda, no lugar do z, 2 lambda, então vai ficar menos 2 lambda, igual a zero. Então, resultado, 2 lambda menos 2 lambda, 0 igual a zero. Agora já foi uma situação diferente. Por quê? Porque 1 igual a zero é uma coisa... Como é que você interpreta isso aqui? O primeiro caso que eu mostrei na outra lousa é o mais fácil de entender. Você resolve, monta o sistema, resolve, pum, acha o lambda, que substitui na equação, achou o ponto que a reta está furando o plano. Todo mundo entende aquilo lá. Esses dois aqui, o pessoal fica com dificuldade de interpretar. A interpretação desses dois é a seguinte, presta atenção. Isso aqui, 1 igual a 0, é uma coisa que é falsa sempre. F, sempre. Opa. Falsa sempre, certo? O 0 igual a 0 é uma coisa que é verdadeira sempre. 0 é igual a 0. Tá certo? Isso aqui é uma contradição, em termos de lógica, isso aqui é uma contradição, isso aqui é uma tautologia. Né? Uma é uma coisa que é falsa sempre, outra é verdadeiro sempre. Então, se uma coisa é falsa... Aqui, quando você resolveu esse sistema, você perguntou assim, olha, qual é a interseção entre essa reta R e esse plano π? Qual é essa interseção? Deu um negócio que é falso sempre. Então, não existe interseção. O sistema não tem solução. Sistema impossível, vamos chamar assim. Né? Sistema impossível. Agora, quando você estava nesse outro sistema, em vez de dar uma coisa, você estava a mesma coisa, se perguntando, ao resolvê-lo, né? Você estava se perguntando qual é a interseção entre a reta R e esse plano π. O que é a interseção? Aí dá um 0 igual a 0. O que esse 0 igual a 0 significa? É uma coisa que é verdadeira sempre. Então, é um sistema possível, mas com infinitas soluções. Aquele que eu fiz na outra lousa, com cor vermelha, ele era possível, mas com uma solução única. Então, a gente chama de possível e determinado, ou compatível e determinado. Mas esse aqui é um sistema possível, compatível, porém indeterminado. Por quê? Indeterminado. Por quê? Porque se ele é verdade sempre, se deu 0 igual a 0, quer dizer, uma coisa sempre verdadeira, ele vai ser verdadeiro para todo x, y, z que você colocar aqui. Qualquer x, y, z que você colocar, vai dar certo, porque ele é um sistema que tem infinitas soluções. Tá? Ele é sempre verdadeiro. Então, o que acontece? O que acontece é o seguinte, como é que pode ser sempre verdadeiro para todo x, y, z? Bom, claro, todo x, y, z que satisfaça essa... Né? Deixa eu reformular aqui minha frase. Dado qualquer lambda, deixa eu reformular minha frase, não é todo x, y, z no sentido de qualquer valor que eu jogar aqui. Se eu jogar 100, 0, 0, vai ficar 100 igual a 0. Não foi isso que eu quis dizer. Eu quis dizer o seguinte, o x, y, z, eles vêm desse valor lambda aqui. Por exemplo, qualquer lambda que eu jogo lambda igual a 1, x, y, z sai 1, 1, 2. Eu jogo lambda igual a 3, 3, 3, 6. E assim por diante. Eu jogo lambda igual a menos 10. Menos 10, menos 10, menos 20. Então, não seria qualquer x, y, z. Qualquer lambda que eu jogar nesse sistema vai gerar x, y, z que são solução do sistema. Porque eu vou substituí-los aqui e vai dar 0 igual a 0. E tudo bem. Então, quer dizer, qualquer x, y, z no sentido de qualquer x, y, z que satisfaz. Porque se eu colocar 100, 0, 0, aí vai ficar 100, lambda igual a 100, e lambda igual a 0, aí já deu pau, porque ficou o mesmo lambda com dois valores diferentes. Então, não é qualquer x, y, z no sentido de qualquer coisa que der na minha cabeça para x, y, z. É qualquer x, y, z que respeite essa parte aqui de cima do sistema também. Então, quer dizer, se eu colocar qualquer valor de lambda aqui, e como é o mesmo lambda nas três equações, tem que ser o mesmo valor, tipo 1, 1, 1, ou menos 2, menos 2, menos 2, qualquer lambda que eu colocar vai sair x, y, z, ou aqui, dependendo do lambda, sai valores
sei lá, 1 sai 1, 2. Menos 2, menos 2, menos 2 sai menos 2, menos 2, menos 4. Enfim, aí o XYZ vai depender do lambda. Sejam quais forem os XYZ, eu vou substituir aqui e vai dar certo. Então, significa que qualquer ponto da reta, qualquer lambda que eu jogar é qualquer ponto da reta. Qualquer ponto da reta está satisfazendo esse sistema. Então, todo e qualquer ponto da reta está no plano. Então, aqui é um caso onde a reta está contida no plano. Tá? Só que vocês estão vendo, então a reta está riscada aqui no plano. Então, aqui seria um caso de reta paralela ao plano. Aqui seria um caso de reta contida no plano. E aquele caso lá em vermelho na outra lousa seria a reta furando o plano. Eu até fiz o desenho e calculei o ponto lá, 5/3, 2/3, menos 2/3. Aqui não tem como calcular ponto. Esse aqui não tem, porque ele está paralelo, está fora do plano, então não tem nenhum ponto de interseção. E esse que está contido no plano, a reta está riscada aqui em cima do plano, você não calcula o ponto porque todo ponto da reta está no plano aqui. Então qualquer ponto da reta aqui que você pegar está no plano. Tá certo? Bom, isso tudo foi em termos com exemplos práticos. Como que seria, voltando àquela teoria lá que ele está desenvolvendo no livro? A teoria que ele está desenvolvendo no livro, para você entender, você tem que fazer voltar a olhar para aquele sistema. Então, vamos voltar lá para o sistema, né? Voltando ao que estava no livro, ele tinha montado um sistema onde tem uma equação genérica da reta, x igual, y igual, z igual, e uma equações paramétricas genéricas, né, genéricas. Então, fica aqui igual. E uma equação genérica do plano, geral, ax mais by mais cz mais d igual a zero. Isso aqui é uma equação geral do plano, e na reta ficou x0 mais lambda m, y0 mais lambda n, z0 mais lambda p. Então, ficou aqui uma equação geral, três equações paramétricas da reta e uma equação geral do plano. Aqui a parte da reta R, aqui a parte do plano π. Só que, veja, esse é um sistema, como eu já falei para vocês, com 4 variáveis, x, y, z e lambda, e tem essas constantes aqui, né? x0, y0, z0, mnp, abcd. Então, vamos reorganizar esse sistema aqui. Porque, no fundo, eu quero saber se ele tem uma solução, se ele é possível determinado, aí a reta fura o plano. Se ele tem nenhuma solução, sistema impossível, a reta é paralela, nesse caso. Ou se a reta está contida no plano, que seria sistema possível indeterminado, com infinitas soluções. Existe uma teoria de sistemas lineares que pode te ajudar nesse momento. Essa teoria, você precisa organizar essas equações aqui para aplicar ela, né? Então, vamos organizar. Vamos deixar primeiro a variável x, depois a y, depois a z e depois a lambda, tá? Então, como é que ficaria a primeira equação? Ela ficaria assim, 1x, aí ela não tem y, então vamos deixar assim, 0y mais 0z, para ficar mais fácil de ver a solução, né? Mas, aí quem que está no papel, menos lambda m, e aí, vamos colocar assim, igual a x0, porque x0 é só um número, é uma constante, deixa ele do outro lado, igual a x0. Segunda equação, ficaria 0x, porque ela não tem x, mais 1y, mais 0z, menos lambda n, igual a y0. Depois, 0x, porque também não tem x. A última é mais fácil, né? ax mais by mais cz mais 0 lambda. No caso, ele não tem lambda, né? Vamos deixar assim, lambda, já que eu coloquei o lambda antes aqui, vamos deixar o lambda antes aqui também. Lambda vezes 0 igual a menos d. Passo o d para o outro lado, para ficar tudo no mesmo padrão, digamos assim, né? Isso aqui eu chamo, não é de resolver o sistema, é organizar o sistema, tá? Tudo x embaixo de x, y embaixo de y, z embaixo de z, lambda embaixo de lambda, passo os constantes para o outro lado. 0x mais 0y, mais 0y, mais 1z, mais 1z, menos lambda p, igual a z0. Então, tá aqui, ó. O sistema está organizado agora. Bom, professor, você organizou, então agora como é que a gente vai resolver? Resolver aqui o sistema é o seguinte, o mais importante a princípio para a gente, não é, olha, o mais importante a princípio para a gente,
não é nem chegar direto na solução, porque a solução você viu que é fácil, lá naqueles exemplinhos que eu dei. Você pega o XYZ, substitui na equação do plano, acha o lambda, e aí vê se dá um ponto, que é um lambda específico, se dá um absurdo, tipo 1 igual a 0, que aí é sistema impossível, reta paralela, ou se dá uma verdade absoluta, uma tautologia, tipo 0 igual a 0. Aí é reta contida no plano. Essa parte você viu que é fácil. Aqui nós não estamos querendo direto resolver, nós estamos querendo determinar qual é a posição relativa, sem resolver. Achar uma fórmula. Como que eu vou achar essa fórmula? Eu teria que ver se o sistema tem uma solução, reta fura-plano, infinitas, reta contida, ou nenhuma, reta paralela. Existe um teorema de álgebra linear, de teoria de sistemas lineares, que diz que o seguinte, se eu calcular, quando eu calculo o determinante de um sistema, só que aqui o sistema é 4x4, né? Mas se eu calcular o determinante dele e o determinante, então vamos colocar essa observação aqui, que é a teoria de álgebra linear, OBS. Quando o det de um sistema ele é diferente de zero, isso é C e somente C, o sistema tem solução única. Sistema possível e determinado. O que significa essa frase aqui? Entre parênteses embaixo. Solução única. O que significa solução única? Reta fura plano. Reta, como é que é o símbolo mesmo? Aquele tridente para baixo, né? Reta fura o plano. É isso que significa solução única. Então, se você calcular esse det aqui e der diferente de zero, você já sabe que é o caso de reta fura plano. Mas como que eu calculo um det 4x4? Porque até agora a gente estava só acostumado a calcular det 3x3. Mas existe uma fórmula para o det 4x4, que eu já vou passar aqui para vocês. Então, como é que ficaria esse det? Deixa eu primeiro escrever ele aqui. Ó. O det ficou 100A, 100A, 010B, 010B, depois 001C, 001C, e finalmente menos lambda, menos lambda, menos lambda, mais lambda. Né? Ah, não, perdão, isso aqui é... Eu me confundi, isso aqui é variável. Na verdade, MNP0, essas são as coeficientes. É que aqui eu escrevi o lambda antes, não vai confundir, tá? O lambda é variável. As variáveis são x, y, z e lambda. Então, aqui, na verdade, a última linha vai ficar menos M, são os coeficientes, menos N, menos P e zero na última. Zero. Como que eu calculo esse det? Então, deixa eu aproveitar que eu estou com a internet aberta aqui, ó. Deixa eu digitar aqui, ó. Eu acho que a gente deveria utilizar o desenvolvimento de Laplace. Olha lá, de Laplace, determinantes. Estão vendo aqui, ó? Estou procurando no Google, não sei se está aparecendo aí para vocês. Vocês estão vendo essa busca que eu estou fazendo na internet? Vocês estão conseguindo ver, sim ou não? Estão acompanhando? Já caiu a internet? Vocês estão vendo essa aula? Muito bom. Então, deixa eu pedir um favor para vocês. Todo mundo digita presente agora. Depois, no final da aula, eu faço chamada, mas todo mundo digita presente agora para garantir, tá certo? Todo mundo digita presente aí. Isso, muito legal. Presente aí. Não, tá ótimo. Então, olha só. Como eu ia dizendo, desenvolvimento de Laplace. Deixa eu ver se eu acho aqui, ó, desenvolvimento de Laplace é um método para calcular o determinante de matrizes quadradas de ordem n. Normalmente ele é utilizado quando as matrizes são de ordem maior ou igual a 4. Que é exatamente o nosso caso, nós estamos com uma de ordem 4. Então deixa eu ver se eu acho aqui uma pagininha legal. Não vou passar um vídeo agora para vocês, mas tá aqui, ó, Brasil Escola UOL. Vamos ver se é bom esse aqui. Se não for uma porcaria, a gente já cai fora. Vamos ver se ele explica legal aqui. Aqui, ó, é que a letrinha tá meio pequena aqui, né? Precisava achar um... Talvez tenha um PDF aqui com uma... Vamos ver aqui, PDF. Será que tem algum PDF explicando isso aqui? PDF. UFAM, Universidade Federal do Amazonas, deve ser, né? Vamos ver se... Mas eu não sei se é PDF isso aqui. Bom, enfim, não sei se... Deixa eu ver aqui, ó, PDF, determinantes, Universidade Estadual da Paraíba, Teorema de Laplace aqui. Vamos ver se tem, porque no PDF eu posso dar um zoom aqui, quer ver? Ó? Vamos ver se eu consigo achar aqui, ó. Como é que busca aqui, né? Buscar.
buscar Laplace. Olha lá, o Teorema de Laplace, página 20. Deixa eu ir lá rapidinho. Olha lá, Teorema de Laplace, método de Laplace, também conhecido como desenvolvimento. Aqui ficou legal porque eu posso dar um zoom aqui para vocês enxergarem melhor. Então, a ideia aqui é a seguinte, ó. Deixa eu ver se vocês compreendem aqui, ó. Ó, ele deu um exemplo com 3x3, tá? Mas, apesar do exemplo dele estar com 3x3, a gente pode usar a mesma ideia para fazer o 4x4, porque esse método de Laplace, ele é válido, como você viu ali, ó, para todos os determinantes de ordem maior ou igual que 4. Olha lá, ó. O teorema de Laplace é um desenvolvimento usado para calcular o determinante quando as matrizes são de ordem igual ou superior a 4. Mas você pode usar quando ela é de 2 ou de 3. É que aí ninguém usa porque tem regras específicas, né? Então, deixa eu mostrar aqui para vocês. Imagina que o cara quer calcular esse det pelo desenvolvimento de Laplace. Se a gente fosse fazer pela regra de Sarros, que a gente está acostumado, quanto é que ele daria? 2 vezes 4 vezes 1, que é 8, mais 0, menos 30. Então, 8 menos 30 dá menos 22. Então, guarda esse número aí, menos 22. 3 vezes 4, 12, vezes 6, 72. 72 menos 20 é 52, tá? Então, aqui deu 72, menos 72, desculpa, menos 72, menos 20, só que menos, aqui tem que mudar o sinal, né? Então, vai ficar mais 20, então, menos 72 mais 20 é menos 52. E aqui vai dar zero. Então, menos 52 menos 22 dá menos 74. Opa, olha aqui o que ele vai chegar. Menos 74. Só que eu fiz de cabeça aqui utilizando aquela regrinha que a gente já está acostumado. A regra de Sarros, que eu já fiz várias vezes com vocês. Né? Aqui, vamos ver como é que ele vai chegar no menos 74 pelo Teorema de Laplace. Então, como que ele faz pelo Laplace? Ó, ele escolheu, a primeira coisa que você tem que fazer é escolher uma linha. Ele escolheu a primeira linha. Eu já escolheria a segunda. Né? Por quê? Deixa eu ver aqui, vamos abrir uma lousa aqui pra gente, depois a gente volta nessa aqui, quer ver? Deixa eu salvar ela. Deixa eu abrir uma lousa 03. Eu abro uma nova aqui, ó. Só para mostrar para vocês o seguinte, eu escolheria a segunda linha, eu já vou te explicar por quê. Quer ver? Ó? Aqui no caso dele, ele pegou esse det, 206, 206, 1, menos 1, 4, menos 2, menos 1, 4, menos 2, e 351, 351. E ele pegou a primeira linha. Vamos fazer pelo lado dele ali, depois eu faço pelo meu aqui. Pelo lado dele, ele escolheu a primeira linha, então o que você faz com a primeira linha? Você vai fazer, primeira coisa, esse menos 1 elevado a linha mais coluna, você vai termo a termo. Então, o primeiro termo, ele é linha 1, coluna 1, porque ele escolheu a primeira linha, então começa com o termo 1, 1. Então, ficou menos 1 elevado a 1 mais 1. E depois, você vê, no próximo termo, que é esse aqui, já ficou menos 1 elevado a 1 mais 2, porque esse aqui é o termo 1, 2. O próximo termo aqui, que é o 3, ficou menos 1 elevado a 1 mais 3. Por que tem que fazer esse menos 1 elevado a i mais j, professor? Esse menos 1 elevado a i mais j, a única função dele é ficar alternando o sinal, para dar certo a fórmula. Então, esse primeiro tem um sinal de mais, porque menos 1 elevado a 2 vai dar 1. O outro vai ter um sinal de menos, porque menos 1 elevado a 3 vai dar menos 1, e assim sucessivamente. Então, menos 1 elevado à ordem aqui do termo, né? Aí, da onde que vem esse determinantezinho? Ele tirou a linha e a coluna do termo. Sobrou isso aqui, ó, 4, 5, menos 2, 1. 4, 5, menos 2, 1. Veio daqui. Como ele está ainda no primeiro termo, 1, 1, ele tirou, imaginou mentalmente, sumindo a coluna, sumindo a linha, ficou esse determinante. Só que, claro, antes ele tem que acertar o sinal. Então, ele faz esse menos 1 elevado a 1 mais 1, porque está no primeiro termo, que é a primeira linha, primeira coluna. Então, menos 1 elevado a 1 mais 1. Primeira linha, 1, primeira coluna, 1. Aí, imagina sumindo a linha, sumindo a coluna, e calcula esse det. Então, lá, menos 1 ao quadrado, calculou o det, deu 14. Faz a mesma coisa com o próximo termo. Agora veio para o próximo termo aqui, menos 1 elevado a 1 mais 2, tira a linha, tira a coluna, sobrou esse det aqui, 0,651. 0,651. Pá, 30. Tá? Depois tirou, foi para o terceiro termo, menos 1 elevado a 1 mais 3, porque ele está na primeira linha, terceira coluna. Aí imaginou sumindo essa linha e sumindo essa coluna, ficou esse det aqui, 0,64 menos 2, calculou, menos 24. Aí o que você faz?
você soma tudo isso. 14 mais 30 menos 24, olha lá. Ó. Aliás, soma não, né? O que ele fez? Ah, sim, não é só somar, você tem que... Se fosse você só somava, você tem que multiplicar pelos termos também, né? Então ficou, aqui o primeiro termo era 2, então ficou 2 vezes 14, mais menos 1 vezes 30, mais 3 vezes menos 24. Então, total deu aquele menos 74 que a gente calculou pela regra de Savos. Professor, mas tem que ser sempre a primeira linha aqui que ele pegou? Não, como eu te falei, eu pegaria a segunda linha, 0, 4, 5. Então, como é que ficaria o meu Laplace? O primeiro termo, que é o 0, ele está na posição 2, 1, segunda linha, primeira coluna. Então, eu deveria escrever assim, menos 1, 2, elevado a 2 mais 1, vezes o determinante, o que sobra. Qual que sobra? Tirou a primeira coluna, tirou essa linha aqui, que é a linha e a coluna do 0, ficou menos 1, 3, menos 2, 1. Só que eu nem vou calcular isso aqui, por quê? Menos 1, 3, menos 1, 3, menos 2, 1. Menos 1, 3, menos 2, 1. Por que eu não vou calcular? Porque você está vendo que no final você multiplica pelo número. Então aqui ficaria multiplicado pelo 0, vezes 0. Aí o que acontece? Sumiu isso aqui. Por isso mesmo que eu escolheria essa linha aqui. Ou poderia escolher essa coluna também. Você pode fazer a mesma coisa utilizando uma coluna, em vez de utilizar uma linha. Geralmente eu vou na que tem mais zeros. Por causa disso aqui, facilita a conta. Né? Próximo termo, menos 1 elevado, agora é o 4, né? Ele está na segunda linha, segunda coluna. Então, é menos 1 elevado a 2 mais 2, vezes o det que sobra. Qual que sobra? 2, 6, 3, 1. Imagina sumindo a linha dele, sumindo a coluna dele. 2, 6, 3, 1. 2, 6, 3, 1. Vezes o próprio número 4. Vezes 4. E aí o último fica menos 1 elevado a 2, 3, menos 1 elevado a 2 mais 3, vezes o det que sobra. Qual o det que sobra? Tirou essa linha, tirou essa coluna, 2 menos 1, 6 menos 2. 2 menos 1, 6 menos 2 vezes o 5, que é o elemento aqui. Então, esse sumiu, deu 0. Esse aqui vai dar quanto? Menos 1 elevado a 4 é 1, vezes, quanto que dá esse det? 2 vezes 1, 2, 3 vezes 6, 18, 2 menos 18, vezes 4 que está aqui fora, vezes 4. Agora o outro, menos 1 elevado a 5 é menos 1, então fica um menos aqui, abre parênteses, 2 vezes 2 menos 4, menos 1 vezes 6 menos 6, mas tem a mudança de sinal, mais 6, vezes o 5 que está aqui fora. Resultado, 2 menos 18, menos 16. 1 vezes menos 16 é menos 16, menos 16 vezes 4, ficou aqui. Aqui ficou 2, menos 2, na verdade, porque tem um menos aqui fora, vezes 5, menos 10. Bom, 4 vezes 16 é 64. Então, ficou menos 64, menos 10, que dá igual menos 74. Então, você veja só, pelo sarros que eu fiz de cabeça no começo, pelo Laplace utilizando a primeira linha, como ele fez aqui, ou pelo Laplace utilizando a segunda linha, como eu fiz aqui, todos nós, todo momento, chegamos no menos 74, que é o valor desse det aqui. Se você tivesse utilizado essa coluna, em vez da primeira linha, em vez da segunda linha, utilizasse a terceira linha, ou alguma coluna, você chegaria na mesma coisa, só seguir essa regra aqui. Todo mundo entendeu o desenvolvimento de Laplace? Todo mundo percebeu aí como que ele é? Alguém quer perguntar alguma coisa? Vocês já caíram fora e estão dormindo ou almoçando aí? Não sei. Não sei se o pessoal está acompanhando. Tem a Vitória e o Arthur aí que estão acompanhando. A Maria Eduarda, Paulane. Maria Paulane, tem a Larissa também que de vez em quando vem aí. Luiz Augusto, Canton, Maria Vitória. Aí, pessoal. Não, tudo bem. Vocês entenderam, então, o Laplace. Vamos ver se ele dá um exemplo 4x4 aqui. Deixa eu ver aqui. Não, já caiu fora, deu um exemplinho só, né? Ele tinha que fazer um 4x4 aqui, né? Deixa eu ver se eu acho aqui, ó. Aqui ele fez, mas tá uma letrinha pequena pra caramba, né? Por isso que vamos pegar esse aqui, ó. Deixa eu ver esse aqui. Esse aqui será que tá grande? Aí, ó. Aqui, não sei se vocês estão conseguindo enxergar aí. Deixa eu ver se dá pra Pinterest, olha o nome do lugar. Olha aqui, deixa eu ver se esse negócio aqui abre. O cara foi lá no Pinterest. Aqui, será que amplia esse negócio? Deixa eu ver aqui. Amplia nada, você tem que fazer login nessa merda aqui.
Deixa eu ver. Bom, não sei. Enfim, deixa eu fazer o 4x4 aqui com vocês. Quer ver? Ó? Aqui, ó. Eu acho que aqui talvez dê para você enxergar nesse tamanho aqui, ó. O que ele fez? Ó, você está vendo o mesmo procedimentozinho aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Quer dizer, ele pegou a primeira linha, aqui no caso. Ele pegou a primeira linha. 1, 2, 3, 4. Escreveu aqui. Pegou a primeira linha. 1 vezes menos 1 elevado a 1 mais 1, que é a primeira posição, né? Vezes o determinante do que sobrou. Porque ficou 3, 2, 1, 6, 7, 8, 7, 5, 6. Se você tirar a primeira linha, primeira coluna, que corresponde à posição do 1, que é o primeiro termo, vai sobrar esse determinante aqui, 3, 2, 1, 6, 7, 8, 7, 6, 5. Depois foi para o 2, aí já é menos 1 elevado a 1 mais 2, vezes o determinante, aí você tira essa linha, tira essa coluna, o determinante que sobrou é 4, 5, 8, 2, 7, 6, 1, 8, 5. É um procedimento bem engenhoso, olha lá, somou tudo e ainda provou que deu zero esse determinante aqui, né? Bom, beleza. Então vocês entenderam o desenvolvimento de Laplace, tá legal? Posso utilizar, como você viu, em ordem 3, em ordem 4, não tem problema, ele vale para qualquer ordem, tá? Então, por que eu estou lembrando aqui desse teorema de Laplace? Pelo seguinte, vamos voltar lá naquela nossa lousa original. Na nossa lousa anterior, quer dizer. Na lousa anterior, você vai ver o seguinte, se você aplicar o Laplace ali, aqui, ó, vamos voltar lá, aqui, ó. Se você, então nós tínhamos um sistema que é a junção das equações da reta com a equação do plano. Aí eu organizei o sistema. Aí o determinante do sistema, que é ignorando esses termos constantes aqui, pegando só os coeficientes das variáveis, caiu nisso aqui. Aí agora vamos utilizar Laplace, que a gente acabou de ver como é que é a regra. Como é que seria a hora que eu for aplicar, como é que ficaria se eu resolvesse aplicar aqui o desenvolvimento de Laplace nesse determinante 4x4. Lembra que eu falei para vocês, vale a pena escolher uma linha ou coluna que tenha mais zeros. Então eu vou pegar aqui, ó, você quer saber? Eu vou pegar a primeira linha, porque ela já tem 2 zeros, não tem, poderia pegar a primeira coluna também, tá? Vamos pegar a primeira coluna, só para vocês verem que dá certo com coluna também. Olha só, primeira coluna vai ficar 1, que é o primeiro termo, vezes, primeiro aquele menos 1 elevado a 1, menos 1 elevado a 1 mais 1 vai dar 1. Quer dizer, vai dar mais, menos, mais, menos. Se você decorar isso aqui, você nem precisa... Mas cuidado, que não é, se você começasse nessa coluna, se você fosse fazer pela segunda coluna, aí já seria menos, mais, menos, mais. Então presta atenção. Aqui eu já vi que vai ficar mais, menos, mais, menos. Então nem vou fazer aquela parte da conta. Aí vem o número, que no caso é 1, vezes o determinante do que resta. Se eu tirar essa linha, tirar essa coluna, o determinante que resta é 1, 0b, 0, 1c, menos n, menos p, 0. Menos n, menos p, 0. Tá aqui. Tá aqui. Tá? Esse é o det que resta. Aí qual que seria o próximo, seguindo aqui a primeira coluna, como eu falei? O próximo seria com um termo 0. Então eu já sei que vai ter um 0 multiplicando. Então eu nem calculo. Esse aqui também seria com um termo 0. Nem calculo, porque vai zerar. Aí vem o azinho. Menos azinho vezes o determinante que resta. Qual que é o determinante que resta? Tirou essa coluna, tirou essa linha, 0, 1, 0. Tirou essa coluna, tirou essa linha, 0, 1, 0, 0, 0, 1. E menos m, menos n, menos p. Menos m, menos n, menos p. Fechou. Quanto é que vai dar isso aqui? Uma vez esse det. Quanto é que dá esse det? 0, 0, 0. Menos n vezes 1 vezes b dá menos nb. Como você tem que trocar o sinal, vai ficar nb. nb. P menos p vezes c vezes 1. Daria menos pc. Como tem que trocar o sinal, mais pc. 0 vezes 0 vezes 0 é 0. Acabou essa parte aqui, deu nb mais pc. Agora vamos ver esse. Menos a vezes 0, 0 menos p. Zerou. 1, 1 menos m. Menos m. 0 menos m, 0. Zerou aqui também. Agora esses aqui, 0, 0 e 0. Então, deu. O resultado desse det é menos a vezes menos m. Deixa eu botar em azul aqui para chamar a atenção. Menos a vezes m é AM.
B vezes N, NB pode escrever aqui como BN, mais CP. Então, ficou o resultado do DET desse sistema, que é a reta com plano, é isso aqui. E o que eu tinha explicado para vocês? Eu tinha explicado o seguinte, deixa eu abrir uma nova lousa. Deixa eu salvar essa aqui. Já salvou, vamos abrir uma nova aqui. Eu tinha explicado para vocês o seguinte, esse DET do sistema, se ele for diferente de zero, isso equivale a dizer que a reta fura plano. R fura o plano, que é a solução única. Né? Solução única. Por que a solução única reta fura o plano? Porque a solução única vai ser justamente o ponto onde a reta está furando o plano. E a gente viu, acabamos de fazer as contas pelo desenvolvimento de Laplace e vimos que o DET é AM mais BN mais CP. Então, se isso aqui, AM mais BN mais CP, for diferente de zero, isso é que você fizer... Quer dizer, você não precisa fazer toda essa conta que eu expliquei para vocês. Basta você chegar lá na hora do exercício, quem que é o ABC? Você pega da equação do plano. Quem que é o MNP? É o vetor diretor da reta. Aliás, isso aqui é uma fórmula de produto escalar entre o vetor diretor da reta e o vetor normal ao plano, que é o ABC. Se você tiver num sistema de coordenadas ortogonal. Isso aqui pode ser interpretado como sendo produto escalar entre o vetor normal do plano e o vetor diretor da reta. E faz sentido ele ter que ser diferente de zero para a reta furar o plano? Faz sentido. Faz sentido, eu já vou explicar por quê. Reta fura plano. Tá certo? Reta transversal. Deixa eu ver se alguém falou alguma coisa. Professor, se eu escolhesse fazer pela terceira coluna, daria o mesmo resultado? Daria. Daria. Você está falando desse... não vou fazer aqui para não perder tempo, eu deixo como exercício para você. Tá? Se você pegar a terceira, qualquer coluna, ou qualquer linha daquele DET, ou de qualquer outro DET, qualquer outro determinante, e você fizer o desenvolvimento de Laplace, respeitando aquele menos 1 elevado a I mais J, tira a linha, tira a coluna, faz o DET do que sobra, multiplica pelo número da linha e da coluna que você está, não pode esquecer nenhuma das coisas. Somar tudo no final, vai dar sempre o mesmo resultado. É um negócio muito curioso. É um negócio muito curioso, inclusive demonstrar. Imagina que fosse um curso onde a gente vai fazer a demonstração do desenvolvimento de Laplace. Não é o caso, nós estamos só utilizando a fórmula, né? Mas imagina a demonstração, deve ser bem interessante. Por que dá certo aqui? Foi o Laplace que descobriu, né? Teorema de desenvolvimento de Laplace, eu creio que quem tenha descoberto foi ele. Tudo bem. Então, olha só. Então, mas você entendeu que o final das contas é o seguinte, ABC do plano, MNP da reta. Fez essa conta, deu diferente de zero, reta fura plano. Professor, e se der igual a zero? Se o DET não der diferente de zero, ou seja, ele der igual a zero, aí você tem duas opções. Pode ser que a reta esteja paralela ao plano, pode ser que a reta esteja contida no plano. Como que você vai diferenciar um caso do outro? Aí eu acho a coisa mais fácil que você tem a fazer, muito fácil, muito mais fácil, inclusive, que DET, essas coisas todas. Você já fez o DET e já viu que ele deu igual a zero nesse caso aqui. E você só quer distinguir se a reta está paralela ao plano voando ou se ela está arriscada em cima do plano, ela está contida. A minha sugestão é a seguinte, nesse caso, você vai pegar um ponto qualquer pertencente à reta, vai lá na equação dela, substitui um lambda, coloca lambda igual a zero, ou lambda igual a 1, número fácil, e pega um ponto da reta. E vê que esse ponto, na hora que você substitui as coordenadas dele na equação do plano, ele não pertence ao plano. Acabou. Você está nesse caso aqui. Agora, para você verificar se é esse caso aqui, a hora que você pegar um ponto da reta e substituir as coordenadas desse ponto da reta aqui na equação do plano, vai satisfazer a equação, ele vai pertencer ao plano também. Então, essa é a ideia. Tá? Isso aqui vale quando o DET é igual a zero.
Se o det for diferente de zero, já é a reta fura o plano e você já resolve lá o sistema, pega o x, y, z, substitui, acha o lambda e já acha o ponto onde a reta fura. Tá? Isso aqui que eu estou falando aqui embaixo é para se o det for igual a zero. Se o det for igual a zero, já eliminou a possibilidade da reta estar transversal, dela estar furando o plano. Então, ou ela está paralela ou ela está contida. Se você pegar um ponto dela e substituir na equação do plano e não pertencer, então ela está voando em cima do plano. Ela está aqui assim. Agora, se você pegar um ponto dela, substituir e o ponto pertence ao plano, aí é o caso da reta está riscada aqui no plano. Está contida. Tá? Bom, beleza. Então vamos voltar para o livro aqui, que eu já dei muitas explicações. Vamos ver o pessoal aqui. Tá tudo bem. Eles ainda estão firme e forte aí. Bom, então, o que ele diz aqui? Ele diz o seguinte, para a gente estudar a interseção entre reta e plano, nós temos que fixar um sistema de coordenadas. Aí você tem essas coordenadas da equação da reta, tem a equação geral do plano, monta o sistema, organiza, lembra que eu falei que tinha que organizar o sistema? Organizou, só que ele deixou as constantes para o lado de cá, tanto faz, tá? Tá na mesma. Porque o determinante mesmo você vai pegar até aqui. Olha lá o det, tá vendo? Aí ele fala, aqui no caso ele não usou Laplace, ele usou Cramer, já é uma outra regra, né? A regra de Cramer, você tem que calcular esse det aqui, e depois calcular 4 dets, 4 por 4, substituindo cada uma das colunas por essa coluna aqui de termos independentes, tá? Aí depois você procura na internet, regra de Cramer, mas eu já ensinei por Laplace, porque eu acho que ficou até mais fácil fazer por Laplace aqui, porque tem metade da coluna é zero, né? Mas o final, pouco importa se vai fazer por Laplace ou por Cramer. O fato é, se o det der diferente de zero, o sistema tem solução única e, portanto, a reta fura o plano. Tá aqui, ó. Então, a reta vai furar o plano quando AM mais BN mais CP for diferente de zero. Agora, se for igual a zero, como eu tinha antecipado para vocês, a reta pode estar contida ou paralela. Como é que você vai saber qual dos dois casos é? Minha sugestão, porque eu acho que é o jeito mais fácil de distinguir aqui os dois. Se der igual a zero det, você pega um ponto da reta, você pode pegar direto esse x0, y0, z0 aqui. E você vai substituir ele aqui na equação do plano. Satisfez? Reta está contida no plano. Não satisfez? Reta está paralela ao plano. Tá? É assim, eu acho bem fácil fazer assim. Podemos estabelecer o seguinte roteiro. Roteiro. Acha um vetor paralelo à reta, vetor diretor MNP, acha a equação geral do plano. Tá ali. Né? Porque aqui ele já partiu do fato de que você tem as duas, né? Aqui, ele já partiu, cadê aqui, ó? Elas já estavam escritinhas, bonitinhas aqui para você. Mas vamos supor que você chega no problema, não tem isso aqui no exercício. Aí você calcula uma equação da reta, calcula lá uma equação geral do plano. Tá? Lá do jeito que der. Então, acha um vetor paralelo à reta, que é um vetor diretor, MNP, acha uma equação geral do plano, ax mais by mais cz mais d igual a zero. Primeiro passo. Segundo passo, faz a conta. A vezes M mais B vezes N mais C vezes P. Se der diferente de zero, já é fato que a reta é transversal ao plano, a reta fura o plano. E para obter o ponto comum a eles, resolve o sistema, que é aqueles exemplos que eu mostrei para você. Pega o x, y, z que apareceu aqui, substitui tudo na equação do plano, acha o lambda. Pega o lambda, substitui na equação da reta, acha o ponto. O ponto que a reta fura o plano, a interseção. Tá? Agora, passo 3, se der diferente, se der igual a zero, esse AM mais BN mais CP, se ele der igual a zero, aí você pode ter uma das duas possibilidades. Aí qual que é o jeito mais fácil de decidir a parada? Pega um ponto qualquer da reta, pode ser até aquele x0, y0, z0, substitui na equação do plano e vê se ele pertence ao plano. Se sim, a reta está contida no plano. Se não, a reta está paralela ao plano. Tá? Aí aqui tem um negócio interessante que ele fala, que eu ia falar para vocês também, né, que eu falei que eu vou mostrar que faz sentido ser assim, esse tipo de problema. Por que faz sentido? Porque se você imaginar que o sistema é ortogonal, aí isso aqui significa um produto escalar. Produto escalar entre o vetor normal do plano, ABC, e o vetor diretor da reta, MNP. Então, deixa eu mostrar já que eu estava usando aqui o caderno e esse lápis aqui, né? Deixa eu mostrar uma coisa aqui para vocês. Olha só. O que significa? O que a gente estudou no CAP 8 que significa o produto escalar? A gente estudou que o produto escalar, se ele dá zero,
é porque os vetores são ortogonais. Lembra disso? Quando o produto escalar dá zero, os vetores são ortogonais. Quando o produto escalar dá diferente de zero, os vetores não são ortogonais. Então, olha só esse caso aqui. Se esse ABC é o vetor normal do plano, e o MNP é um vetor diretor da reta, MNP é paralelo à reta, então é vetor diretor. O ABC é do vetor normal ao plano. O que significa um vetor normal ao plano? Significa um vetor que está assim no plano. Vocês estão vendo aí a figura? Que eu estou tentando equilibrar aqui, ó. Aqui, ó. Vetor normal ao plano. Putz, não vou conseguir nunca. Deixa eu abaixar essa câmera aqui, ó. Deixa eu ver. Não sei se eu consigo fazer aqui, ó. Imagina que esse negócio preto aqui é o plano. Então, isso aqui, ó, é o vetor normal ao plano. Pô, mas esse lápis é uma merda. Deixa eu pegar outro lápis aqui. Esse aqui é o vetor normal ao plano. Esse também é uma porcaria. Meu Deus, por que não para de pé esse negócio aqui? Ah, mas os lápis, eles não sempre param de pé? Aê, esse aqui é o vetor normal ao plano. Tá? Ou seja, esse aqui é o nosso plano, esse negócio aqui. E isso aqui é o N, que é o ABC. Esse aqui é o ABC. Esse azul aqui é o vetor diretor da reta, é o MNP. Esse aqui é o MNP. O que significa, então, aquela fórmula que a gente chegou? AM mais BN mais CP é igual a zero. Se o sistema de coordenadas for ortogonal, ela pode ser interpretada como produto escalar entre esse vetor aqui do lápis verde e esse vetor aqui do lápis azul, produto escalar entre eles dá zero. E o que significa produto escalar dá zero? Significa que os vetores estão ortogonais. Aí eu pergunto para você o seguinte, se os vetores estão ortogonais, você não percebe que é 90 graus o ângulo entre eles? Porque assim não é ortogonal. Assim também não. Então isso aqui, aqui daria diferente de zero. O AM mais BC, o AM mais BN mais CP daria diferente de zero. E olha só, porque eles não estariam ortogonais. E o que acontece com não ortogonais? Não vai acabar furando o plano e sendo transversal? Vai. Por isso que eu digo que faz sentido aquela fórmula. Agora, quando dá zero, significa que eles são ortogonais, eles estão assim. Então, ou ele vai estar flutuando aqui fora, que seria a reta paralela ao plano, ou vai estar contida. Contida também é ortogonal. Olha lá. Reta contida no plano. Aí deu ortogonal, deu zero. Só que como que você vai distinguir essa dessa? Não está dando zero, porque o normal e o diretor são ortogonais, ou ele está contido ou ele está paralelo. Como é que você distingue? Ou está todo mundo no plano, ou não está ninguém no plano. Essa que é a ideia. Então, por isso que tem a ideia de pegar um ponto da reta e substituir na equação do plano. Satisfez? A reta está inteira contida no plano. Não satisfez? A reta está inteira fora, que é paralelo. Tá legal? Beleza, então espero que vocês tenham entendido essa explicação meio improvisada aqui, tá? Então, olha só, pá, beleza. Não sei se o pessoal prestou atenção nisso aí. Então, tá aqui. Se o sistema é ortogonal, o N é o vetor normal ao plano, π, e o número AM mais BN mais CP é o produto escalar. A condição igual a zero significa que eles são ortogonais, que eu acabei de explicar. Temos, assim, uma interpretação geométrica. A reta fura o plano porque o vetor diretor da reta não está ortogonal ao normal. E quando eles estão ortogonais, que é quando esse produto escalar aqui dá zero, ela está contida ao paralelo. E aí você faz aquela coisa de substituir o ponto para distinguir um do outro. Se forem conhecidos dois vetores diretores do plano, paralelos a π, vetores diretores do plano, e LI um com o outro, e se o V for MNP continuar representando um vetor diretor da reta, uma condição necessária e suficiente, quer dizer, equivalente nesse sentido aqui, ó, esse necessário e suficiente equivale a um símbolo desse. Uma condição equivalente para que R seja transversal a π, esteja furando o plano, é que os três sejam LI. Isso é bem interessante você tentar visualizar isso aqui. Se os dois vetores diretores do plano, LI, também forem LI com a reta, é porque está assim, né? É porque está assim. É uma situação assim, tá? Os dois vetores diretores do plano. Diretor não é normal. Isso aqui é vetor normal. Isso aqui é vetor diretor. O vetor diretor está paralelo. Então, dois vetores paralelos ao plano e LI. Aí, quando você vai analisar, eu não sei se vocês estão conseguindo ver quando eu faço assim com a câmera. Vocês estão conseguindo ver? Não sei. E aí você tem um vetor que é LI também. Aí o pessoal está embasbacado, não estão nem acreditando que eu estou fazendo isso. Deixa eu ver o que o pessoal está falando.
Sim, sim, tá legal. Então, o que que acontece? Imagina essa situação aqui, ó. Deixa eu pegar um terceiro vetor aqui melhor, porque esse aqui está muito grande. Deixa eu ver se eu tenho aqui, ó. Aqui, ó. Uma canetinha do Sicredi, olha. E olha que eu nem tenho conta lá. Não sei se está fazendo propaganda do Sicredi aí. Então, imagina que você tem um terceiro vetor aqui assim, ó. Ou aqui assim, ou assim. Tá LI, com os três estão LI, ou assim. Olha lá, se esses dois são vetores diretores do plano, LI paralelos ao plano. E o terceiro vetor, que é o diretor da reta, ele fica. Porque GeoGebra. Não, justamente. É porque só para não gastar muito tempo lá com GeoGebra, ele tem que fazer figura 3D. Então, olha só. Desculpa aí, desculpa se tá meio tosco aí. Olha só, aqui, ó. Então a reta fura o plano, porque estão LI os três. Agora, LI, tá furando o plano. Agora, e se ficar LD? Se ficar LD, como é que a reta vai? A reta está representada por essa caneta aqui. Isso aqui ficou uma porcaria. Deixa eu pegar o. Puta merda, já derrubei o negócio aqui. Aqui, ó. Deixa eu ver aqui, pegar essa caneta aqui, acho que fica melhor. Aqui, ó. Putz, que é isso aqui? Que é isso aqui, cara? Vixe, Maria, estourou a caneta. Aqui, ó. Aqui, essa aqui, ó. Então, ó, os três ficaram LD. Vocês estão vendo? E aqui os três estão LD, os três estão paralelos ao mesmo plano. Então, o que que acontece? O que acontece é o seguinte, essa reta aqui, representada pela caneta, esses dois aqui são vetores diretores do plano, essa reta aqui não está furando o plano, ou está contida, ou está paralela, porque os três estão LD, tá certo? Para a reta estar furando o plano, eles têm que estar LI, aí ela está furando. Tá assim, tá assim, tá assim. Tá? Espero que vocês tenham entendido. Tá? Arthur ficou meio puto de novo comigo. Puta, olha lá. KKK. Não tô, tá me zoando aí, bicho. Não, tudo bem. Então, olha só, presta atenção aqui. Resultado. Olha lá. Bom, então fechou. É isso aí. Quer dizer, ele, no final ele disse assim: se você não quiser fazer todo aquele esquema do. Que é bem mais fácil usar essa fórmula, né? AM mais BN mais CP, ver se dá igual a zero ou diferente de zero. Mas você também, se você tiver dois vetores diretores LI do plano e o vetor diretor da reta, você pode fazer o det dos três e ver se dá diferente de zero. Bem interessante esse raciocínio dele. Então já vimos posição relativa de entre retas e entre reta e plano. Vamos ver o que ele vai falar agora para a gente aqui no próximo tópico, né? Então ele vai falar aqui o seguinte, ó, qual que é o próximo aqui? Não, peraí. Posição relativa, peraí, puta merda aqui, ó. Melhor eu baixar aqui. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó, plano e plano, tá? Porque também, eu vou dizer uma coisa para você, não tem outra opção, né? Você vai ver posição relativa entre quem? Entre duas retas, ou entre uma reta e um plano. O título do capítulo é posição relativa entre retas e planos. Então, ou você pega duas retas, ou você pega uma reta e um plano, ou você pega dois planos. Não tem uma outra opção. Tá? Então, já falamos de reta e reta. O que ficou decidido de reta e reta? Você olha para os vetores diretores, vê se eles são LI. Se eles forem LI, faz o det, que é um vetor diretor, o outro, e um terceiro vetor, que é de um ponto de uma até um ponto da outra. Se esse det der diferente de zero, retas reversas. Se o det der igual a zero, retas concorrentes. Pode ser perpendicular ou não, mas concorrentes, se o det der igual a zero. Agora, se os vetores diretores não forem LI, forem LD, aí você pega mesmo det, você pega um ponto de uma até um ponto da outra, eu faria assim, né? Você pode fazer pelo det, quer dizer, pelo det não, desculpa, se os dois vetores forem LD, você pega mesmo det não, mesmo vetor, com ponto de uma indo até um ponto da outra, e se esse vetor for múltiplo dos dois, de um ponto de uma até um ponto da outra for múltiplo, aí a reta é a mesma reta. Se ele não for múltiplo, retas paralelas. Então tá lá o procedimento, tá? Agora, outra opção que você tem, essa é a questão de reta versus reta. Reta versus plano. Você faz aquele AM mais BN mais CP, se ele dá diferente de zero, a reta fura o plano. Se ele dá igual a zero, aí você
pega um ponto da reta e substitui na equação do plano. Satisfaz? Satisfaz. Então, reta contida no plano. Não satisfaz? Reta paralela ao plano, voando em cima. Ou embaixo, tanto faz, mas a reta está voando paralela ao plano. Não está contida nem furando ele. E agora plano versus plano. Como é que eu detecto? Que nem a gente fez nos outros casos, antes de fazer conta. Quais são as possibilidades de um plano junto com outro plano? Então você tem aqui dois. Imagina que as duas capas desse. Imagina que isso aqui são dois planos. Aqui nesse caso, ó, esse plano e esse plano aqui, eles estão transversais. A interseção deles é uma reta. Essa reta que está aqui no meio. Certo? Essa reta aqui é a interseção, representada pelo lápis preto, é a interseção desses dois planos. Então, essa já é uma possibilidade. Antes de fazer conta, os planos podem estar transversais. E a interseção deles é uma reta. Mas existem outras possibilidades? Existem. Você tem a possibilidade dos planos, em vez de estarem transversais, eles estarem paralelos. Paralelos. Dois planos paralelos. Transversais. Transversais, cadê? Aqui. Transversais. Paralelos. Mas existe uma outra possibilidade? Existe. Pode ser que as duas equações de plano que vai aparecer para você no exercício, elas representam o mesmo plano. Seriam coincidentes, vamos dizer assim. Mas, na verdade, é um plano só que está aparecendo duas equações diferentes do mesmo plano. Então, a verdade é a seguinte, decidir a posição relativa de dois planos é você decidir se eles são transversais, paralelos, ou se as duas equações estão, na verdade, representando o mesmo plano. Ou é o mesmo plano, ou são dois planos paralelos, tipo chão e teto, ou são dois planos transversais, e aí, com certeza, a interseção deles vai ser uma reta. Como a gente faz isso? Olha que interessante o que ele vai explicar para a gente aqui. Ó. Ele diz o seguinte, ó, quando eu tiver dois planos, o problema que se coloca agora é, dados os planos π1 e π2, decidir se eles são o mesmo, coincidentes, iguais, ou se são paralelos distintos, chão e teto, por exemplo, ou se são transversais, ou concorrentes. A gente costuma usar a palavra transversais. E aí, com certeza, a interseção dos dois vai ser uma reta. Neste último caso, podemos usar essa notação aqui, do tridente aqui. Ou também, você pode falar assim, é π1 interseção π2 igual a R. É uma reta. Tá? Então, fixando um sistema de coordenadas, imagina que eu tenho a equação geral de um plano e tenho a equação geral do outro plano, π1 e π2, equações gerais. Tá? Aí o que acontece? Olha bem, imagina que você tem a equação geral dos dois. Olha como é que se você tiver a equação geral, olha como é que simplifica bem você descobrir a posição relativa deles só olhando para as duas equações gerais. Se os coeficientes da primeira equação, do primeiro plano, A1x mais B1y mais C1z mais D1 igual a zero. Então, os coeficientes são A1, B1, C1 e D1. Na segunda equação, A2x mais B2y mais C2z mais D2 igual a zero. Então, os coeficientes são A2, B2, C2 e D2, para o plano π2. Se os coeficientes todos, A1, B1, C1, D1, e A2, B2, C2, D2, forem todos proporcionais, isto é, existe um lambda diferente de zero, tal que A1 é lambda A2, B1 é o mesmo lambda vezes B2, C1 é o mesmo lambda vezes C2, por exemplo, 3, né? Porque o lambda é 3. Os coeficientes A1, B1, C1, D1 são o triplo, são 3 vezes o A2, B2, C2, D2. Portanto, esses aqui são proporcionais a esse aqui. Nesse caso de tudo ser proporcional, todos os 4 coeficientes, você poderia simplesmente chegar na equação do π1, que é lambda vezes o π2, e dividir por lambda dos dois lados, porque é lambda diferente de zero. E aí você ia perceber que a equação do π1 equivale à equação do π2. Então, concluímos que, dividindo a equação do π1 por lambda, a gente obteve a mesma equação, e, portanto, a equação do π2 serve para o π1 também, e a do π1 serve para o π2. Conclusão, π1 igual a π2. Todo ponto do π1 satisfaz a equação de π2 e vice-versa. Tá? E reciprocamente. Então, resumindo, quando todos os coeficientes forem proporcionais, π1 igual a π2. Agora,
Vamos supor que só os três primeiros, que é justamente o vetor normal, né? Lembra que, pelo menos num sistema de coordenadas... Aqui ele não falou que o sistema é ortogonal, então não necessariamente o ABC vai ser vetor normal, mas vamos supor que fosse um sistema ortogonal, para você ver que faz sentido. O ABC seria as coordenadas de um vetor normal plano. Então, o que você percebe? Se forem proporcionais os dois normais, né, só o A1, B1, C1 proporcional a 2B2, C2, mas o D2 não segue a proporcionalidade. Ou seja, seria um caso onde A1 é igual a lambda 2, B1 igual a lambda B2, C1 igual a lambda C2. Mas esse aqui não tem. Então, conclusão, os vetores normais são múltiplos, então os planos são paralelos, mas eles não são coincidentes. Não chegam a ser o mesmo plano, porque o último termo é diferente. Então, quem for solução de uma equação não vai ser solução da outra. Por exemplo, se o D1 é zero, o D2 não vai ser zero, porque ele não é proporcional. Você não tem essa aqui. Então, um plano passa pela origem, mas o outro não. Mas, ao mesmo tempo, os vetores normais são proporcionais, então eles são paralelos. Tá? Então, os planos têm que ser paralelos. Quer dizer, o caso onde esses três são proporcionais, mas o último, o D, não, é planos paralelos, não é iguais. Tá? Então, se os três são proporcionais, mas D1 e D2 não seguem essa proporcionalidade, existe um lambda diferente de zero, tal que A1 igual a lambda 2, B1 igual a lambda B2, C1 igual a lambda C2, mas o D1 é diferente de lambda D2. Nesse caso, ele faz aqui uma jogada matemática para justificar a conclusão, né? Uma jogada algébrica. Ele isola o D1 para o outro lado, ele isola aqui, ó, deixa eu ver aqui que equação que ele pegou. Ah, tá, ele pegou a equação do π1. Cadê a equação do π1? Tá aqui, ó. O π1 é A1, B1, C1, só que como ele tem a proporcionalidade, ele substituiu o A1 por lambda A2, substituiu o B1 por lambda B2, substituiu o C1 por lambda C2. Só que o D1 não podia substituir, porque o D1 é diferente de lambda D2, então o D1 continua aqui. Aí ele joga para o outro lado. Aí, conclusão, olha só que interessante. Se você jogar o D2 para o outro lado, na equação do P2, você repara que o membro da esquerda das duas equações ficou idêntico, mas o membro da direita ficou diferente, tá? Porque D1 é diferente de lambda D2. Então, se eu substituísse lambda D2 aqui no lugar do D1, lambda cortava com lambda, ficava menos D2, ficava as duas equações iguais. Só que como D1 é diferente de lambda D2, você não pode substituir, isso aqui está diferente. Então, obviamente, a hora que eu substituir um ponto aqui, x, y, z, vai dar o mesmo número aqui e aqui. Mas aqui vai estar números diferentes. Então, como é que vai satisfazer as duas equações ao mesmo tempo? Vai satisfazer uma e não vai satisfazer a outra. Ou vai satisfazer outra e não vai satisfazer uma. Ou não vai satisfazer nenhuma das duas. Se eu jogar um ponto aqui. Mas as duas ao mesmo tempo não tem como. Porque se ficou um número 3 aqui, ficou um 3 aqui. Mas esses dois são diferentes, então não pode ser os dois 3. Então, é impossível. O que ele está mostrando aqui é o seguinte: é impossível numa situação dessa, onde os três primeiros são proporcionais, mas o último não segue a mesma proporcionalidade, é impossível você ter um ponto que satisfaz as duas ao mesmo tempo. Então, não tem ponto em comum entre eles. Daquelas três possibilidades que a gente discutiu, qual que é a única que não tem nenhum ponto em comum? Dois planos coincidentes? Não. Isso aqui todos os pontos estão em comum. Dois planos transversais? Não, tem toda uma reta em comum entre os dois. Essa possibilidade de não ter nenhum ponto em comum, nenhum ponto satisfaz as duas equações ao mesmo tempo, é justamente os planos paralelos, que eu tinha falado para vocês. Só que eu usei uma ideia geométrica, né? Ele usou essa algébrica. A minha ideia geométrica é a seguinte: os dois vetores normais estão paralelos, então os planos têm que ser paralelos. Não pode ser coincidente, porque tem um termo diferente. Então a equação ficou realmente, não dá para reduzir uma equação a outra, mas os vetores normais são múltiplos. Então você tem planos paralelos. Uma ideia geométrica. A dele é totalmente algébrica, interessante também. Conclusão: interseção entre os planos é vazia. Então os planos são paralelos e distintos. Tá? Agora, se nem os três primeiros coeficientes são proporcionais, bom, aí não é transversal. Desculpa, não é. É porque ele falou aqui por exclusão, né? Quer dizer, então ele está pensando assim: se os três primeiros não são proporcionais, então eu não tenho a proporcionalidade total de tudo, então não são planos idênticos.
Também não tenho a proporcionalidade dos 3 primeiros, porque não tem proporcionalidade dos 3 primeiros, então não são planos paralelos. Então, conclusão, só podem ser planos transversais, por exclusão. A interseção dos dois é uma reta. Eu até diria mais, por uma questão geométrica, se os 3 aqui não são proporcionais, significa que os 2 vetores normais são LI. E se os 2 normais são LI, então os planos não podem... Tá um vetor normal está para cá, então um plano está assim, o outro vetor normal está para cá, então outro plano está assim. Então eles vão se cruzar numa reta. Não tem como eles serem paralelos ou coincidentes com 2 vetores normais LI. Não tem como. Então, quer dizer, se o ABC já não são proporcionais, então são planos transversais. Tá? Então, bem tranquilo. Até faz resumindo, temos um roteirinho para estudar a posição relativa dos planos P1 e P2. Se você conhecer suas equações gerais. Né? Então, qual que é o roteirinho? O roteiro você tem aqui, se forem totalmente proporcionais, os 4 coeficientes, P1 igual a P2. Se só os 3 primeiros são proporcionais, mas o D1 e D2 não seguem a mesma proporção, são paralelos, distintos. E se nem os 3 primeiros são proporcionais, aí planos transversais, a interseção deles é uma reta. Tá? Aí ele comenta que se for dada a equação paramétrica e vetorial, você pode passar para geral, é bem fácil, tá? Eu já ensinei vários jeitos de fazer isso. Ou ficar analisando os vetores diretores, né? Bom, depois você lê aqui. Se o sistema de coordenadas for ortogonal, aí a interpretação é que esses ABC aqui que aparecem toda hora são vetores normais. Aí você tem aquela interpretação geométrica que eu falei. É a mesma coisa que eu falei aqui, ó, tá? E aí exercício, e aí acabou o CAP, né? Porque depois dos exercícios... Ah, não, acho que tem uma última sessão aqui, né? Tem uma última sessãozinha. Só que essa sessão eu vou deixar para falar na aula que vem, porque ela não tem nada a ver com... Não, será que é aqui? Deixa eu ver se é aqui. Será que tem uma última sessão mesmo? Deixa eu ver aqui. Ou não. CAP 17. Não, peraí, agora eu acho que eu estou confundindo com o CAP 19, né? Que é aquela sessão de semiplano. Agora me pegou aqui. Deixa eu ir aqui para o CAP 19 um pouquinho aqui. Quer ver? Ó? Deixa eu ver um negócio aqui. CAP 20 aqui, ó. CAP 19, a última sessão é... Rapidinho, só distância entre duas retas. Ou será que não? Precisa bobear é ali mesmo. Pá, exercícios. Caramba, acho que é ali mesmo. Eu acho que é no CAP distância entre reta e plano, distância entre 2 planos, mas isso aqui a gente vai ver depois no CAP 19. Não, eu acho que ali no 16 mesmo tem uma última sessão que eu preciso ainda falar para vocês, que é a sessão, deixa eu só checar para ver se não é aqui mesmo, que é a sessão de semiplano, né? Não, é ali mesmo. Quer ver? Ó? Se a gente voltar aqui no CAP 16, você tem que tomar cuidado que depois de discutir tudo isso, ainda tem uma última sessão aqui, deixa eu localizar. Que nem tem aquele feixe de planos lá no CAP 15, uma última sessão, né? Aqui, ó, observação final. Não, segunda resolução. Só localizar aqui rapidinho, tá? Tá. Aqui, não é aqui. Então, se bobear... Ou então eu esqueci no capítulo 15 de uma última sessão. Tem um local do livro onde tem... Pera que eu tô com o livro aqui na minha mão, aqui do lado. É mais fácil de eu localizar aqui. Rapidinho. Deixa eu só ver aqui. Eu pulei uma sessão em algum lugar, quer ver? Deixa eu ver se era no CAP 15. Puta, eu sempre esqueço dessa sessão, cara. Deixa eu ver se é no CAP 15. Eu acho que é no 15. Tá aqui, ó. Vetor normal, um plano. Feixe de planos. Não é no 15. Posição relativa, Cadê? Ah, não, é no 18, então. É no 18. Não, deixa pra lá. É no 18 que tem essa sessão. Deixa eu ver aqui. 18. 17... 18... É no 18. Então não pulamos nada não, tá tudo certinho. Bom, eu vou encerrar aqui a gravação. Tá dada a aula de hoje, quer dizer, nós fechamos. No Google Classroom diz que tem outra sessão. No Google Classroom,
Nós fechamos aqui deixa eu só fechar a gravação, que eu já vou fazer a chamada de vocês. Interromper gravação.